Salvador Patrício Gouveia é filho de António Patrício Gouveia, já falecido, e de Margarida Lacerda. Estudou Ciência Política, tem um paz na Universidade Católica e trabalha em estudos de mercado numa empresa da qual foi fundador. Mas o que o distingue verdadeiramente e faz dele um caso interessante é a diversidade dos seus interesses, alguns vocacionais, e a forma muito criativa e ousada como lida com eles, fazendo-os render e brilhar em alguns casos. Atualmente é presidente do Conselho de Administração do Museu do Caramulo, mas está simultaneamente envolvido com outros projetos museológicos dessa vila. E há ainda a música, a história ou a direção de jornais digitais dedicados aos meios automóveis históricos. Não é a dizer pouco. Bom dia, Salvador Gouveia. Observando o seu currículo, vêem-se tantas áreas de natureza diversa que é difícil ter a certeza de com quem é que eu vou falar. Presidente da Administração do Museu do Caramulo, detentor da maior coleção privada de carros antigos, empresário, estudioso de história, colecionador nato, músico, jornalista. De tudo isto, há alguma coisa que seja vocacional? Olá, Marijão, antes de mais é um prazer enorme estar aqui. Respondendo à sua pergunta, eu acho que tudo o que mais ou menos disse é vocacional, porque tudo o que está aí, nada tem a ver com a minha formação de origem. Pois, que foi ciência política. Foi ciência política, portanto tudo isso são paixões que eu fui seguindo e que depois elas foram consolidando, ganhando força e até se profissionalizando. E portanto cada uma delas é uma paixão que eu tenho e que, como eu não gosto de ter só uma paixão e gosto de estar em todas, tenho que ir gerindo um bocadinho este tempo e dando um bocadinho o corpo ao manifesto, aos vários manifestos que já lá vamos, claro, o que exigem. Não é cansativo tanta paixão? Ou não pode ser perturbador do modo de lidar? Não, ou é cada uma, há um bocado de tempo e de alma e de espaço para cada uma? Eu gostava que fosse assim tão organizado como pareceu na sua expressão, mas não, é um bocadinho confuso, todas elas cruzam, muitas delas estão interrelacionadas. E coincidentes, sim. E coincidentes, e portanto é um bocadinho como a necessidade vai chamando e nós vamos respondendo, mas também é isso que eu acho que dá muita cor ao meu dia-a-dia. Não há dois dias iguais e ao longo do dia as coisas vão aparecendo e vão mudando sempre de chapéu, entre aspas, o que me dá um prazer enorme, porque eu nunca fui muito de uma tarefa, ou só de uma área, ou só de um setor. Não? Seria muito monocórdico para o seu caráter e para a sua personalidade. E disso tudo, das paixões e das atividades, há alguma coisa de prioritário, ou seja, há uma principal atividade profissional sua no seu dia-a-dia? É o Museu do Caramulo. O Museu do Caramulo é, no fundo, onde começa muitas dessas áreas, outras são um bocadinho independentes, como por exemplo a empresa de estudos de mercado, onde hoje em dia sou apenas não executivo, mas o Museu do Caramulo é a gênese de muitas delas, portanto muitas delas nasceram do Museu do Caramulo e depois foi-se no fundo diversificando nessas áreas, por exemplo a parte de mídia, o Jornal dos Clássicos, do qual eu sou diretor, é um braço do Museu do Caramulo. O jornal já existia, nós acabámos por ficar com ele, porque eu sempre tive esta mania ou paixão pelos mídia, não me pergunto porquê, porque há pessoas que gostam de futebol e de outras coisas, eu sempre adorei mídia e teve uma atração muito grande por toda a área de mídia. E, mas nunca a ponto de dizer eu vou ser jornalista, porque havia o Caramulo, já lá vamos. Nunca a ponto de ser jornalista, mas por exemplo, quando tinha 17 anos tive uma revista de música, ou seja, gostava tanto de mídia que conforme estava mais de uma área ou de outra, gostava de estar envolvido nessa área em mídia. E comunicar, sim. Salvador, portanto, no fundo, estamos a chegar ao Museu do Caramulo, que eu conheço e que me impressionou muitíssimo, e essa atividade principal coincide, felizmente para si, com o seu maior interesse e gosto pessoal, ou não? Exatamente, coincide. Coincide não só no tema do museu, nos temas do museu, mas também nos temas que quiser. Os temas, portanto, das coleções, da coleção de arte, da coleção de automóveis, da coleção de brinquedos, que ainda está lá, e ao mesmo tempo também o próprio museu em si, ou seja, a própria obra, o próprio potencial que o museu tem. Portanto, por um lado o museu foi feito pela minha família, portanto eu desde miúdo que sou... É um legado materno, já lá iremos. Ligado ao museu e portanto sempre tive esta paixão por aquela instituição, mas depois também tenho uma paixão por o que aquela instituição guarda lá dentro, claro, e pelo potencial e o orgulho que tem naquela instituição de querer levar mais longe.
Claro. Salvador, tudo isso que me conta e que eu já referi que vem do legado materno da sua mãe, Margarida Lacerda, e já vamos voltar a ele, mas eu gostaria, porém, agora de lembrar o seu pai, António Patrício Gouveia, alguém muito respeitado e apreciado, que era um patriota e um servidor público e que morreu com Francisco Sá Carneiro, quem era chefe de gabinete, em 1979 e 80, no trágico acidente de Camarate. Como é que foi crescer ouvindo falar publicamente do seu pai sem sequer tê-lo conhecido? Porque quando normalmente há a infelicidade de morrer um pai ou uma mãe, não se ouve depois publicamente falar dele. É um desgosto que se guarda em família, entre os amigos mais próximos. Não foi uma prova duríssima logo na infância e na adolescência ouvir falar do seu pai pela sua mãe, pela sua família e ao mesmo tempo publicamente? Foi e é ainda. E é ainda. Ainda é. Aliás, é mais hoje em dia do que antigamente até, que é uma coisa muito curiosa, porque nós achamos sempre que o tempo cura tudo. É mentira. Mas neste caso é mentira. Eu sei por mim que é mentira. Eu sinto mais falta do meu pai aos 48 anos do que quando tinha, se calhar, 8 ou 9 anos, em que aquilo era a realidade, era assim, eu não me lembrava de outra realidade. Eu tenho 3 recordações com o meu pai, não mais. Mas, no fundo, sempre tinha sido assim. E conforme o tempo vai andando para a frente, e talvez também pelo processo, como o processo de Camarate se arrastou, com 10 comissões de inquérito, que é uma coisa absolutamente inédita. 10 comissões de inquérito e foi violento, foi pesado, foi duro. Foi violento e houve sempre uma negação da verdade, que é uma coisa que custa muito a nós. Claro que as pessoas, enfim, apenas um pequeno grupo de pessoas são familiares das vítimas, mas para essas que sempre souberam que era um atentado, até ao ponto de termos contactos diretos com as pessoas que participaram no atentado, portanto, para nós não havia qualquer dúvida. Não há qualquer dúvida, e a 10ª Comissão de Inquérito decretou exatamente que era um atentado, mas demorou 10 comissões de inquérito a chegar a essa conclusão e gostava muito de ver esta resistência, às vezes até no público, dizer que era uma conspiração, que quando havia eleições lá voltava ao tema de Camarate, quando na verdade é um tema que para nós é completamente claro, hoje em dia é completamente claro, mas na história para muitas pessoas ainda está como um acidente, porque pronto, acham que se calhar dava jeito a alguns ao PSD, ou porque havia outras razões mais. Sim. Hoje em dia já toda a gente está identificada, os próprios já se identificaram. Sim. Eu cheguei a trocar mensagens com a pessoa que pôs a bomba no avião, portanto chegámos a esse ponto em que eles às tantas guardou essas mensagens? Eles saíram da sombra porque a partir dos 15 anos em não, que se Camarate... você guardou essas mensagens. Tenho as mensagens. A partir de Camarate, a partir dos 15 anos de Camarate, em que o processo prescreve, essas pessoas saíram da sombra e começaram a autoacusar-se, a dizer, realmente participei, fui enganado, não sabia quem é que lá ia no avião e, portanto, com estes factos todos, hoje em dia ainda nos custa que haja pessoas que digam não, foi um acidente e nega essa teoria. Acho que já pouca gente diz. Já pouca gente, mas há quem diga. Não, mas há quem diga e é o bastante. E depois, obviamente, este processo todo demorou anos e anos, uma coisa é... Portanto, o seu pai faz-lhe falta, porque o processo arrastou-se. O processo arrastou-se porque era uma pessoa extraordinária, que eu gostaria muito de ter conhecido, gostaria muito de ter mostrado também tudo o que eu sou e o que eu fiz, e os meus irmãos, e penso que toda a gente gostaria de ter esse orgulho de o conhecer e viver com ele, de ter também a sua... Que idade é que tinha quando ele morreu? Eu tinha 3 anos e meio. Disse-me há pouco, já voltamos ao que me estava a dizer, é só porque vem muito a propósito agora, se tinha 3 anos, disse-me que tinha 3 recordações do seu pai. 3 recordações. Quais são? Olha, uma, basicamente, ele fazia uma brincadeira que era vestir-se, não, estar na casa de banho e encher-se de espuma e depois assustava-me a mim e ao meu irmão e nós tapávamos com uma toalha. Essa lembro-me de fazer várias vezes. Outra na sala, lembro-me de estar com ele na sala. E outra à porta do meu quarto em que ele se baixa, e eu era muito pequenino, fiquei super impressionado ele tirar uma caneta dentro do bolso do casaco. Portanto, onde é que vê esta caneta? Portanto, são os únicos 3 momentos que eu me lembro dele. Pois, obviamente, tenho alguns vídeos, no nosso tempo ainda se fazia alguns filmes sem som, e depois fotografias. Mas basicamente é isso, e todos aqueles relatos e depoimentos que nós vamos ouvindo das pessoas que o ouvem, que o conheciam, e também aqueles depoimentos públicos. Todos esses relatos no sentido em que eu frisei aqui que era um grande servidor público e uma pessoa apreciadíssima, não só pelo círculo de amigos e familiar, mas publicamente. Sim. E com dimensões muito diferentes. Aliás, o Presidente da República fez isso nos 70 anos, quando lhe atribuiu é verdade, eu estava lá. Na parte, obviamente, de cristã, na parte de solidariedade, na parte de justiça, na parte de ética, na parte do humor, por exemplo, era uma pessoa com muito humor. E de vez em quando há umas pessoas que estão comigo e dizem a rir-te pareces mesmo o teu pai. Pronto, é engraçado, porque eu nunca ouvi a voz do meu pai, nem sei como é que ele se ria. De vez em quando vou tendo estas pistas e vou montando um puzzle, mas sim, mas é
por um lado enche-nos a alma, percebemos que não é só a família que diz bem, como seria natural de qualquer família, realmente haver esse reconhecimento público e pronto, e basicamente nós seguimos sempre com uma grande referência e muitas vezes eu penso que eu estou em situações um bocadinho mais chatas ou o que é que o meu pai faria neste momento, como é que o meu pai decidiria. Há uma frase que o Presidente da República disse na evocação dos seus 70 anos, porque aliás eram muito amigos. Eram muito amigos e no meio do discurso às tantas disse nunca angustiado. Era uma coisa que dizia, ele podia ter estas, enfim, no meio das crises políticas, daqueles stresses, mas ele chegava a casa e nunca estava angustiado, nunca deixava que isso o afetasse e realmente mostra uma força e uma calma interior que eu próprio gostaria de ter. Apesar de não o ter conhecido, consegue dizer com que marca paternal é que você foi crescendo, com que mapa de valores? Claro, com os da sua mãe, evidentemente, mas a mãe falava do pai, dos valores do pai, dizia, vocês lembrem-se disto na vossa educação, no vosso amadurecimento, no vosso crescimento. Havia por exemplo, o gosto pela intervenção política ativa foi direto para a sua tia Teresa Patrício Gouveia, hoje uma senadora da nossa democracia, com um excelente governo. Você também se interessa por política, mas não a fez. Mas eu agora não a fez interventivamente. Que mapa de valores qual foi a marca do seu pai com a qual você cresceu? Eu acho com exemplo, com tudo o que ouvia falar dele? De todos os exemplos, eu diria que era a ética. Era a pessoa mais correta do mundo. Jamais atropelaria alguém, jamais faria alguma coisa só para proveito próprio. Era uma pessoa realmente mesmo dedicada às causas e, acima de tudo, dedicada à família, que era a sua primeira causa de todas. Era mesmo a sua primeira causa e depois o país e a dedicação total que tinha ao partido e, no fundo, a querer mudar o que era Portugal nessa altura. E com uma estreita ligação a Francisco Sá Carneiro, isso testemunhei eu das inúmeras vezes em que me cruzei com eles ou que nas entrevistas, no trabalho no trabalho de casa que tinha que fazer para escrever. Lembro-me muito bem da enorme cumplicidade, mas era uma cumplicidade quase terna entre Francisco Sá Carneiro e ele. Foi uma imagem com a qual eu fiquei sempre. Era, e aliás é engraçado dizer também que o próprio Francisco Sá Carneiro filho via no meu pai um irmão mais velho. Havia. Mostrava realmente essa ligação muito emocional entre todos. Ainda bem que lembra isso, porque o próprio Francisco Sá Carneiro filho, ao qual eu já fiz também uma longuíssima entrevista onde falámos muito do pai dele, falava do seu pai como do irmão mais velho e do que tinha até inclusivamente guardado dele como exemplo e como orientação de vida. Lembro-me muito bem disso. Bem, a política não o interpelou diretamente a si, mas sei que você se interessa muito por ela e tanto que foi ciências políticas que estudou, mas não deu o passo que deu, por exemplo, a Teresa, a sua tia. Porquê? Porque não? Porque havia outras coisas? Porque eu tenho uma atração por política, porque enfim, sou uma pessoa minimamente consciente e percebo que todos temos uma responsabilidade com o país e com nós próprios. E temos. Há aquela frase fantástica, não perguntem sempre o que é que os presidentes podem fazer por vocês e os governos, perguntem antes o que é que vocês podem fazer. Exato. O que é que podem fazer pelo vosso país. E, portanto, eu na altura, eu não era para ir para a ciência política, era para ir para arqueólogo, na verdade. Uma história engraçada, o meu avô passou a vida inteira a dizer que nós tínhamos que fazer aquilo que gostávamos, isso é que era importante. Quando eu anunciei ao meu avô que ia ser arqueólogo, ele ia desmaiando. E então, o avô Afonso Patrício Gouveia, e então eu tive uma conversa com um grande arqueólogo, que era o Carlos Penalva, que me mostrou um cenário perfeitamente negro do que seria a minha vida quando fosse arqueólogo, e eu acabei por pensar se calhar então ir para a história, depois de história passei para a ciência política, também tinha um bocadinho de história, era um curso que estava a começar, achei engraçado, já sabendo que não era, obviamente, para ser político. Claro. O que me chamava nessa altura, já desde os 15, 16, 17 anos, era o empreendedorismo. Portanto, era fazer coisas, era ter uma banda, era ter uma empresa, era ter uma revista. Uma banda de música, sim. Que era o que eu tinha no fundo já nessa altura em simultâneo. Sim. E portanto o curso foi um curso muito interessante na perspectiva académica, mas nunca tive qualquer intenção sequer de sair dali e ir, sei lá, dar aulas ou ser político. E depois a vida, no fundo, tomou o seu rumo inesperado, e nós criámos em 2000, portanto eu estudei de 96 a 2000, e no ano 2000 nós lançámos a empresa NetSonda,
já com o professor do meu curso, portanto ele próprio juntou-se à caravana e a partir daí a empresa começou a cresceu e portanto si. eu fui atrás dela. Se tivesse portado em 1999, se eu trabalhar em estudos de mercado, eu nem sabia o que é que se queria dizer. Claro. E portanto foi um bocadinho esse o rumo que a coisa tomou nos anos seguintes. Sim, mas não tem nenhuma nostalgia de não ter feito ou intervido ativamente na política, não? Não, mas eu fui fazendo coisas, portanto eu participei no referendo contra a regionalização, eu participei em momentos esporádicos em que me associava a uma entidade a outra, claro. Mas nunca tive a atração do que se chama fazer política. Não, de estar num partido, por exemplo, que é uma coisa, obviamente, que a minha família esteve toda, o meu pai, a minha tia e o meu tio, não é? E toda a gente, de ter essa vida partidária. E tem uma prima direita já com atividade... Exatamente, minha prima é afilhada, muito orgulhosamente, que já está a dar os seus passos. Teresa também. Teresa Patrícia Gouveia também, mas nunca tive, até porque achei que isso era um bocadinho redutor depois do meu espaço de manobra, de poder pensar diferente, fazer o resto. ter esse distanciamento. E eu sei hoje em dia, tenho um distanciamento e uma isenção para poder olhar para as ideias e para os partidos sem estar forçado a um clubismo, como acontece Sim, com uma as camisola. Que estão nos partidos. E uma camisola. E tem a noção, antes de na segunda parte entrarmos para a parte de leão, daquilo que eu tenho talvez mais curiosidade, que é todo o projeto museológico ligado com o Caramulo e essa herança do lado materno, mas queria lhe perguntar se você não sente, com a riqueza de experiências que tem estado a relatar e a maneira como as vive e a curiosidade que sente e que permanece viva por todas elas, que de algum modo é um privilegiado, ou teve a sorte de ter os dons que lhe possibilitam corresponder a todos esses interesses e solicitações. Eu tenho total noção e digo a mim próprio diariamente, e estou a ser totalmente honesto, que sou a pessoa mais privilegiada do mundo. Porque tenho uma ótima família, para começar. Venho de uma ótima família, tenho uma ótima família. Filhos? Tenho 3 filhos. E duas filhas e um rapaz, o nome do meu pai. Tenho uma mulher absolutamente maravilhosa. Tenho estes, enfim, não vou chamar dons, mas estas capacidades que me deram, e faço aquilo que eu adoro. Eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Eu acho que nem o Ronaldo é tão realizado profissionalmente. Nem o Ronaldo. E eu tenho quase stress de tanto entusiasmo tenho no trabalho para sair da cama e ir fazer coisas. Isso eu sou claramente um privilegiado para fazer aquilo que eu adoro e ter os resultados que vêm desse trabalho. Desse mesmo. Os resultados, o sucesso e tudo isso. Conseguir ver isso tudo implementado de forma positiva. Que bom. Voltando então ao Caramulo e às raízes familiares da sua mãe, você no Museu do Caramulo assume diversas funções: fundraising, produção de exposições e eventos. Parando nas exposições, o que é que você considerava que o habilitava a meter ombros a trabalhar ativamente com arte, por exemplo, e com arte de diversas proveniências, séculos, origens, etc., é evidente que se rodeou de pessoas que sabiam mais que o Salvador, mas havia também uma parte que podia ser o gosto e a aprendizagem que vieram de casa. Com certeza, e a história toda da família ligada ao colecionismo. Agora vamos falar nisso. Agora vamos falar do legado da parte da sua mãe, Margarida Lacerda, e dos seus tios, João Lacerda e Abel Lacerda. E Abel Lacerda, exatamente. Para contextualizarmos porque é que você de repente está na administração de um museu, temos que voltar para trás. Sim, o Museu do Caramulo foi fundado em 1953 como resposta, não é bem como resposta, mas como evolução ao fim da estância senatorial. Portanto, a estância senatorial do Caramulo foi fundada em 1920 pelo meu bisavô, Jerónimo de Lacerda, porque havia a tuberculose e realmente era um problema grande em Portugal. Foi a maior estância da Península Ibérica, com 2.200 camas e 19 sanatórios, e depois, quando a tuberculose passou a ser tratada em casa, começou a entrar em declínio, e entretanto o meu bisavô morre em 1945, e o Caramulo fica um bocadinho sem rumo, digamos assim, e então Abel Lacerda, o meu tio-avô, que era um colecionador e adorava arte e também deputado, decide... deputado também. Deputado, foi talvez até o mais novo deputado à altura da Assembleia Nacional. E então ele decide fazer primeiro começa com uma exposição temporária, só para perceber como é que aquilo funcionava, trouxe algumas peças de locais de arte, depois, como qualquer pessoa que monta uma exposição temporária, ficou com imensa pena quando teve que a desmontar, e disse: temos de ter um museu. Faz um museu também. E era um colecionador não só de arte portuguesa. Não, sim, colecionava tudo. Tudo. E então faz esse pequeno museu e depois então diz: não, realmente nós temos de ter um museu mesmo feito a sério, e então começa a obra para fazer aquele que veio a ser o segundo edifício
de propósito para o museu, e o primeiro privado em Portugal. O primeiro era o Museu José Malhoa e o Museu do Caramulo foi o segundo edifício feito de propósito, com um arquiteto, com o Alberto Cruz, que beneficiámos nós dele ter ido à América, pago pelo Estado, para estudar o que é que se fazia de museus na América para fazer um museu cá, que depois nunca aconteceu, mas fez o nosso. Fez o vosso. E, portanto, assim nasce o Museu do Caramulo, que era um museu de arte, porque era o que a Bela Lacerda tinha visionado para esse museu. Depois, a Bela Lacerda morre em 1957, num acidente trágico. Muito novo, que idade é que tinha? Tinha 36 anos. 36 anos. E já tinha feito um museu. Já tinha juntado tudo. Já tinha juntado 500 peças, desde o Picasso, ao Dalí, ao Veiras da Silva, enfim, do Antigo Egito até à modernidade, na altura, que eram, no fundo, estes artistas. E o meu avô assume o sonho do seu irmão, quando o museu nem sequer estava pronto, e assim é, e em 59 abre um museu, e o meu avô tinha outra paixão, que era os automóveis. Ele corria, deixou de correr, começou um dia a colecionar automóveis um pouco por instinto, e no dia da inauguração, em 59, as salas de baixo estavam vazias e ele guardou lá os carros, mas guardou só mesmo para estarem guardados, não era para mostrar a ninguém. Mas agora explica os carros, quando não podemos passar assim tão de ânimo leve, porque os carros são extraordinários, pouca gente os tem no mundo como vocês no Caramulo. Só queria perguntar uma coisa, que carros, fala um bocadinho dos carros. Carros eram que ele pôs na parte de baixo do museu. Portanto, o meu avô pôs os carros em baixo e o Américo Tomás, o Presidente da República na altura, alguém se agradou que havia também ali uns carros. Temos de dizer que eram uns carros, se calhar, não havia o conceito do carro antigo ou clássico, eram não havia, claro. Velhos. Ele começou a pedir para ver, depois ele não quis, depois mostrou lá outra vez, mas isto é um museu de arte, hoje em dia também, pronto, e tanto existiu, era o Presidente da República e tinha que se mostrar. E quando mostrou, ele disse, olha, mas isto é extraordinário, devia abrir isto também ao público. E assim nasce a coleção dos automóveis, inesperada com a coleção de arte, que se complementam, mas que não estava no plano inicial. Quantos são hoje? Hoje em dia, no total, o museu deve ter mais de 100, 150 mas automóveis. Na altura eram que... muito menos, porque era a coleção privada do meu avô. O que é que acontece? Quando esta coleção se torna pública e presente no museu, o meu avô começa a colecionar de forma diferente. Começa a colecionar os automóveis que não eram bem o seu gosto, mas que ele percebeu que eram importantes para ter esta variedade, esta diversidade da coleção, e em 1970 então faz um edifício novo ao lado, muito maior, já só para esta coleção, que é no fundo a coleção mais popular do Museu do Caramulo, é o que as pessoas associam o Caramulo é automóveis, mas que no fundo foi a segunda coleção a chegar ao Museu do Caramulo, e nós não queremos descartar em nada a coleção de arte, que tem 500 peças, como eu disse, desde as tapeçarias manuelinas a primeiras encomendas de porcelana, enfim, cobre um bocadinho todas as disciplinas. Eu gostei tanto do Museu do Caramulo, Salvador, não é por estar aqui, mas gostei tanto, achei uma reuscita, uma coisa tão bem feita, tão bem conservada, e agora com as obras da ampliação que houve e tudo. É porque é um museu movido a paixão, é um museu movido a paixão, porque quem lá trabalha, não só a família, mas também toda a equipa lá trabalha. O seu irmão, aliás, eu estou só a falar consigo, mas os seus irmãos participam. Exatamente. E sobretudo o seu irmão Tiago. O meu irmão Tiago, a minha irmã Madalena ajuda-nos muito na parte de arte, é administradora no CCB, mas ajuda-nos muito na parte de arte, que é a sua formação, e o meu primo João Lacerda também faz parte da direção, e depois outras pessoas. Hoje em dia até já temos pessoas não da família. Um caso muito curioso, chama-se Pedro Paz Cardoso, veio dar ao museu como voluntário, hoje em dia está na administração. Ai, que interessante. São pessoas que o museu atrai pela sua paixão e que depois se juntam, no fundo, a esta luta coletiva que nós temos. Enraizam-se lá. Exatamente. Salvador Gouveia, diga-me uma coisa, mas o Caramulo, a gente acha que é longe, apesar de haver autoestradas hoje, muito fora de Lisboa, descentralizado. Tem visitantes, tem muitos visitantes. Como é que é a vida do próprio museu? Bem, a vida do museu é muito, muito intensa. Se calhar há amigos meus que acham que quando eu vou para o Caramulo, vou para a terra, calminho, eu entro lá e concentrar assim o warp speed, o tempo acelera 3 vezes. Porque temos tanta coisa a decorrer neste momento com o plano estratégico que temos. Então o plano estratégico o que é? Vamos pôr ordem na conversa. O plano estratégico... Nós definimos um plano estratégico alinhado com a autarquia de Tondela de transformar o Caramulo num polo de museus, ou seja, uma vila de museus. Nós neste momento temos o Museu do Caramulo. Nós, Patrícios Gouveia. Nós, assim, a família, o Museu do Caramulo, a direção do Museu do Caramulo. Portanto, temos o Museu do Caramulo, que são 2 edifícios. Temos o Caramulo Experience Center, que abriu em 2022 também, quando reabilitámos o museu, quando inauguramos o museu reabilitado. Estamos neste momento a fazer obras em 3 pavilhões novos, são as reservas para abrir ao público. São os pavilhões de Lacerda, como a gente lhe chama. E depois temos o Museu da Estância Senatorial, que está em obras, da Estância Senatorial, um museu alusivo exatamente à história da Estância Senatorial, que está em obras, é um museu que é um conceito nosso que depois foi desenvolvido
pela autarquia, portanto esse museu eu espero que venha a abrir brevemente. E depois teremos o Museu das Marcas, que já abriu digitalmente, museudasmarcas.pt. E artes gráficas. Artes gráficas, publicidade, portanto tudo o que é packaging, design, publicidade. E que você colecionou também, você pessoalmente. Exatamente, mas também com outros acervos que tem vindo dar ao Museu do Caramulo, nomeadamente, por exemplo, todo o arquivo da litografia de Portugal. Têm muitas ofertas de Temos. Nestas coleções mais pequenas temos estado a ter muitas ofertas e temos também estimulado essas doações e que a sociedade civil se junte e se veja representada também com as suas pequenas doações, que vão contando uma história coletiva e não haver 200 museus pequeninos, mais vale haver um bom museu que concentre e Então, comece a quantos história. polos passará a ter o projeto museológico da Vila do Caramulo? Quantos polos de diferentes no nosso naturezas? plano, este escolho disse, mais um Museu do Brinquedo que estamos a planear agora uma candidatura. De qual você também é colecionador. Exatamente. E o hangar, que é uma extensão do Museu dos Automóveis, que será no fundo um museu novo, e a Casa Museu Abel Lacerda, que é uma coisa um bocadinho mais para a frente, mas que esperamos também vir a juntar este portfólio. É fácil, é impossível, com a burocracia sufocante que há em Portugal, os obstáculos que se levantam mesmo a quem obviamente está a fazer uma coisa que serve à comunidade, pouca atenção, pouco gosto pelo mérito, não encontram muita dificuldade. Não, encontramos imensa dificuldade, como encontra qualquer pessoa. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma placa na A25, daquelas castanhas, a dizer visita o Museu do Caramulo. Sim. Demorou 7 anos até essa placa ser implementada, desde que decidimos que a queríamos ter. Ai, portanto, não acredito. 7 anos para pôr uma placa. 7 anos. Mas entre a burocracia, entre pedidos. Portanto, em Portugal, qualquer pessoa queira fazer. Posso dar o exemplo de um grande amigo meu que fez o Hotel das Amoreiras. O que eu digo sempre, ou nós queremos fazer muito uma coisa, ou se queremos só fazer mais ou menos, não vamos conseguir. Porque é tão difícil, há tantos entraves, tantas dificuldades, tantas invejas, tanta burocracia, que ou nós acreditamos naquilo piamente, com espírito de missão, e depois quando vamos a meio também já é tarde demais para nos arrependermos e temos que ir até ao fim, ou se nós soubermos no princípio a dificuldade que vamos ter, as pessoas tiram logo a toalha ao chão, porque realmente é um país que só dificulta qualquer iniciativa privada. Agora, só voltando atrás àquilo que estava a dizer dos visitantes do museu, nós, o ano passado, tivemos o melhor ano de sempre em 70 anos, em mais de 70 anos. Entre os dois museus tivemos 60 mil visitantes, mais 40 mil que vêm ao festival, portanto é o maior festival motorizado em Portugal, e portanto esta é no fundo um bocadinho a nossa recompensa, é sentirmos que somos relevantes. Sim. E que as pessoas vão de propósito ao Caramulo, porque ele não é caminho de nada. 60 mil, entre os dois museus tivemos 60 mil visitantes, que é um número muito invejável, mesmo até para o museu em Lisboa. E assumindo que é um museu privado, que tem um bilhete, que a pessoa tem que ir até ao Caramulo só de propósito para ver aquilo, isso enche-nos a alma para fazer muito mais. E o financiamento? O financiamento... De repente, um projeto com essa ambição e vastidão, uma pessoa tem que se interrogar. E com este investimento nós queremos fazer. Não, exatamente, é com esse investimento e como é? O que é que alimenta esse investimento? É criatividade e esforço. É criatividade e esforço e irmos atrás das oportunidades. Mas da criatividade e de esforço não nascem euros. Portanto, nascem. Não, eu percebo o que é que quer dizer. Mas é um goodwill que nós temos, é no fundo, como diz o ditado brasileiro, ou você faz poeira ou você come poeira. E nós fazemos muita poeira e, portanto, as marcas, as empresas, os mecenas, os participantes veem isso e querem fazer parte disso. E estão disponíveis para tomar ajudar parte. Quando o projeto é interessante e é credível e acontece, e, portanto, a execução, como dizia o Ministro da Economia numa conferência recentemente no Museu do Caramulo, um dos nossos eventos, a confiança vem da execução. E, portanto, como nós executamos... A confiança vem da execução. Portanto, isso é que passa a nossa credibilidade para poder pedir mais e fazer mais. E depois também os eventos que nós fazemos, que hoje em dia é um dos grandes ganha-pão do Museu do Caramulo. Fazemos um conjunto de eventos organizados por nós já há alguns anos. Nós é sempre o núcleo familiar. Exatamente, sim, Agora, sim. Há pessoas fora da vossa família na direção, na administração do museu, ou não? Como eu disse há bocadinho, o Pedro Não, Cardoso. sim, visitou um caso, mas podia ser esse. Não, a direção em si, não. A direção realmente são os talibãs, entre aspas, do Caramulo, são mesmo família. Não gosto nada desse. Depois, há muitas pessoas que têm essa ligação emocional ao Caramulo, que nós apreciamos muito e até ficamos emocionados, porque elas não tiveram a infância, se calhar, no Caramulo que nós tivemos, não foram endoctrinadas como nós, mas sentem essa paixão ou pelas coleções, ou pelos eventos, ou pelo próprio museu, e são uma equipa absolutamente imprescindível quando nós montamos estas atividades extra, estes eventos, em que a equipa tem que crescer muito, tem que se esticar muito, e
e temos toda esta gente que se junta a nós nessa, e que é uma família hoje em dia já praticamente. Quando eu há bocadinho disse-me que citei que uma das suas atividades era o fundraising, era exatamente relacionado quando eu perguntei dos patrocínios, e portanto é você que se encarrega especialmente de conversar com pessoas hoje e dizer... Hoje vamos a todos, eu se calhar faço um bocadinho mais, mas vamos todos, ou seja, é quase uma obrigação inata de que toda a gente na direção e até fora, se vê que há uma oportunidade, se vê que há uma marca, se vê que há um patrocinador, é esgotar todas as possibilidades. No fundo é isso que nós fazemos, é viramos todas as pedras e esgotamos todas as possibilidades. Não deixamos nada para trás, por mais rebuscado que seja, porque já muitas vezes, em situações rebuscadas, chegam oportunidades e, portanto... Claro. Salvador, e há pouco quando eu lhe perguntava, como você também tem a ver com a parte expositiva, não dos carros, mas da arte, sente-se habilitado... Por exemplo, como é que faz para... Compramos esta peça, não compramos aquela peça, pedem especialistas, ouvem, têm conselheiros... Temos sempre conselheiros, nesse caso até temos um conselho consultivo. Portanto, se nos querem doar uma peça, sim, seja arte, seja automóveis, temos um conselho consultivo em que mostramos a eles e decidimos todos juntos. Não é vinculativo, mas eles dizem se faz sentido, se integra, se não se integra, para não ser só um gosto pessoal a prevalecer nesse momento, até porque esses gostos pessoais, depois, se calhar, daqui a 10 ou 20 anos ficam desatualizados e, portanto, rodeamos das melhores pessoas para nos ajudar a tomar essas decisões um bocadinho mais especializadas. Agora, tudo isso vem do lado da sua mãe, do lado do Lacerda da família, e, portanto, no fundo, estamos aqui, não estamos senão a falar de um legado e da importância e da responsabilidade desse legado, que vocês, foi esse o ponto de partida. Manter, respeitar e ampliar. Uhum. Sim, porque, no fundo... Nós somos a quarta geração, portanto, no fundo, a geração do meu avô já fez isso em relação ao meu bisavô, não é? Reconvertendo o caramulo para a parte da cultura e do turismo. A geração abaixo também continua a defender e a desenvolver essa área e nós somos a quarta geração e queremos levar isto muito mais longe. Até porque isto depende um bocadinho dos ciclos e das pessoas que estão disponíveis enfim, do contexto político e económico e nós, neste momento, consideramos que estamos num bom momento para que se possa levar este plano à frente. Há 20 anos que não seria possível. Portanto, tendo nós a vontade de desenvolver e estando as ferramentas disponíveis e tenho que dizer aqui também, já não temos 20 anos, temos 40, 50, portanto estamos na fase da vida em que temos uma capacidade de realismo e de execução muito maior do que há 30 anos atrás. Teríamos também uma ideia para o caramulo, mas seria muito mais difícil de implementar. Portanto, agora é o momento-chave para se implementar esta estratégia para os próximos. E acelerá-la até. E acelerá-la, porque nunca sabemos quando é que alguém vai puxar a ficha. Não, claro. Olha, nós podemos ainda falar de si como empresário, você já falou da sua empresa de estudos de mercado, onde nunca lhe ocorreria, talvez 2 meses antes, estar... abordámos de passagem o jornalista digital ligado aos automóveis, mas eu queria parar um bocadinho nestes últimos minutos na música, na sua, porque você fez música, tinha uma banda, tocou fora do país, gravou discos, é tão engraçado isso. Vamos falar música maestro. A música é a minha primeira paixão, a minha paixão mais contínua, é uma paixão única, portanto é uma coisa que eu no fundo vivo de forma se calhar mais individual, ao contrário de todas as outras paixões dos automóveis, do museu, da empresa. Tem que ser partilhada e tratada assim. Mas é uma paixão que eu tenho desde miúdo, muito pequenino, e depois a questão da banda também foi uma coisa muito importante para mim, porque eu sempre gostei de fazer coisas em grupo, portanto nunca fui muito de... individualista, sim. Nunca fui individualista, nunca seria um artista individualista, nem mesmo a questão da empresa em que eu tenho a sorte de ter os mesmos sócios há mais de 30 anos. Sim. Os mesmos sócios. Sim, isso fala por si. Isso foi um dos fatores também. Quando é que criou a banda? Que idade é que a banda tinha? apareceu... Comecei a banda muito a brincar, não é? Depois lá foi que se foi ganhando... Como é que se chamava a banda? A banda chamava-se Ethereal Grief e começou... Chamava-se como? Etéreo Grief. Sim. E começou em 91, e qualquer talvez, coisa 91, assim. 91, 92... 92, depois gravámos uma demo em 94, depois gravámos um disco em 98, gravámos um disco antes que não foi publicado, que deve ser publicado agora, portanto estamos a planear um disco em vinil duplo, com músicas nunca lançadas agora, que é uma coisa muito engraçada.
A banda já deixou de existir e, portanto, dois deles têm uma banda... Na altura éramos 4. 4, 5 às vezes. Que género de música era música pesada, era música heavy metal, que era o que nós ouvíamos e que é o que eu gosto ainda hoje de ouvir, que é o que me dá energia para o dia. E pronto, e portanto, como começa o dia a ouvir heavy metal. Logo, eu não bebo café, portanto, o meu café é pôr música pesada e energiza-me, e a partir daí ganho o meu ritmo e vou até ao fim. E vou ininterruptamente a ouvir música até ao fim do dia. Só paro para fazer chamadas. E quando tocavam lá fora, em que sítios era? Chegaram a ter uma reputação que justificasse um convite internacional? Em 94, em 94 gravámos uma demo, tape, na altura que era o que havia, uma cassete. Fomos considerados a banda revelação nesse ano do estilo em Portugal. Demos aquelas entrevistas todas, participámos em festivais e depois conseguimos fazer umas datas em Inglaterra. Temos que pensar que nos anos 90 não havia internet. Portanto, as coisas não aconteciam à velocidade que acontece hoje em dia. Claro. É tudo por carta. Por carta, vem para cá, mas 2 meses depois respondem, depois alguém, se calhar, por fax. Aliás, a confirmação que nós íamos tocar em Inglaterra. Há pessoas que não sabem o que é que nós estamos a dizer quando dizemos a palavra fax, que era um modo de comunicar. Sim, que havia que imprimir, era uma impressora que imprimia uma mensagem. Nós ficámos super entusiasmados quando vimos a confirmação chegar por fax a dizer que havia uma data marcada em Inglaterra para irmos tocar. Portanto, no fundo, tocaram onde? Tocámos em Londres e em... noutra cidade. Norwich e do outro. Mas fora de Portugal foi só Inglaterra? Foi só Inglaterra. E porquê é que nunca lhe ocorreu reavivar a banda com alguns? Depois tive outras bandas. Hoje, ao vivo? E darem um espetáculo, vai ser um disco. Mas é isso que vamos ter que dar um espetáculo. Provavelmente vamos ter que dar um espetáculo. Depois, obviamente, o curso começou, comecei a trabalhar noutras coisas, fui trabalhar como editora de música. E trabalha como editora de música? Trabalhei na altura, eu próprio trabalhei na BMG e depois estava a tirar o curso e às tantas aquilo já não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. E a coisa ficou um bocadinho para trás, a paixão nunca, mas a banda ficou um bocadinho para trás, mas a vontade de tocar a bateria e de continuar a tocar com amigos continuou. E você tocava o quê? Eu tocava a bateria. 10 segundos para você me dizer o seguinte: eu não me levanto deste estúdio, nem o deixo levantar sem me prometer que vão mesmo fazer um espetáculo ao vivo. Está prometido. Está prometido. Ainda em 25. Temos que pôr o disco cá fora e mal o disco sair nós vamos ter que tocar para o promover. Vão ter que tocar, mas tudo em 25, tudo este ano. Eu espero que sim, Eu também espero. Salvador Patrício Gouveia, foi um enorme prazer conversar consigo e muitos parabéns por tanta atividade tão bem conseguida. Muito obrigado. Foi um gosto. Foi uma honra.